Mateus 28 e 19. Se eu puder ler, por favor, diga amém. Amém. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe para cá, por favor. Por 260 vezes. Quantas vezes? 260 vezes. A Bíblia nos chama, a Bíblia se refere a nós como discípulos. 260 vezes a Bíblia se refere a nós, povo de Deus, como discípulos. Como crente, a palavra crente, o termo, a terminologia crente, a Bíblia usa para se referir a nós 4 vezes. E a palavra cristão, a Bíblia usa para se referir a nós 3 vezes. Nenhuma vez a Bíblia nos chama de evangélicos, nenhuminha da Silva, a Bíblia nos chama de pentecostais, calvinistas, arminianos, gospel, nenhuma vez. Deixando muito claro que não há nada de errado, não há nenhum pecado em nos chamarmos ou sermos chamados de evangélicos, aqueles que se declaram calvinistas, é um defeito seu, não é? Você quer ser chamado de arminiano, você pode ser, está tudo bem com esses termos. Só que é no mínimo curioso, veja bem, acho que você vai concordar comigo, é no mínimo curioso que aquilo que a Bíblia mais usa para se referir a nós, que é discípulo, a gente não usa essa terminologia, a gente não fala disso. A grande verdade é que, e eu não quero, por favor, não quero atacar ninguém e cutucar ninguém, mas a verdade é que a maior parte da igreja de Jesus, se nós perguntarmos, defina o que é discípulo, mas esse é o termo bíblico que é usado para se referir a nós, discípulos. Para ajudar a gente a entender sobre isso, eu nessa noite vou falar, e eu tive um problema aqui com a nossa conexão, não vou conseguir reproduzir aqui para vocês, mas eu quero falar nessa noite sobre os 3 P do discipulado. 3 palavras que começam com a letra P, que ajudam a gente a entender o que é o discipulado. Uma vez que este, como eu disse, é o termo mais usado na Bíblia para se referir a nós, e essa é a única coisa que Jesus mandou fazer. Isso também é outra coisa muito curiosa ao meu ver. Porque Jesus não mandou a gente fazer congresso, e não tem nada de errado em fazer congresso. A Bíblia não manda a gente fazer aniversário da igreja, e não tem nada de errado, inclusive mês que vem é aniversário de 2 anos da VR, amém? Obrigado, Fernanda, pela tua empolgação. A Bíblia não manda a gente fazer conferência, e não tem nada de errado com conferência, eu amo conferências. A única coisa que Jesus mandou fazer é, vão e façam, e a gente não está nem aí. A gente se preocupa com todas as outras coisas, e aquilo que realmente Jesus mandou fazer, aquilo que realmente a Bíblia nos chama, a gente não tem entendimento sobre isso. Então, os últimos domingos, as minhas pregações foram muito voltadas à parte histórica da Bíblia. Hoje, eu quero pregar uma mensagem voltada à vida cristã na prática. A minha ministração hoje, o meu sermão, é realmente voltado à vida cristã no nosso dia a dia como discipulado. Falando, então, abordando, ou observando na Escritura, pelo menos 3 palavras que começam com a letra P
e que estão relacionadas ao discipulado. E a primeira palavra é a palavra propósito. O discipulado, ele tem um propósito muito específico, muito claro. O objetivo do discipulado, o propósito do discipulado. O que é propósito? Propósito é a razão de ser das coisas. Propósito é o para quê das coisas. Para que um violão? Para reproduzir o som de cordas. Para que uma cadeira? Para você sentar. Para que um microfone? Para amplificar o som da minha voz. O propósito está relacionado ao para quê das coisas. Amém? Para que discipulado? Para que discipulado? Qual o propósito? Qual o para quê do discipulado? O para quê do discipulado é sermos semelhantes a Jesus, sermos parecidos com Jesus. Embora eu disse que meu objetivo não é pregar um sermão histórico, mas vocês sabem que eu sou apaixonado por história. É interessante que nos dias de Jesus, a história diz que haviam duas escolas muito famosas. Primeiro, a história menciona as escolas rabínicas. As escolas rabínicas eram escolas comandadas pelos mestres judeus, chamados de rabinos, por isso escolas rabínicas. E eles então escolhiam os jovens, ou alguns dos jovens dentre o povo judeu, para que esses jovens passassem a morar com esses rabinos, para aprender da lei de Moisés e dos ensinamentos dos escritos do Antigo Testamento. Assim surgiram então, no período exílico, quando o povo estava como exilado na Babilônia e posteriormente sob o governo persa, nos dias de Ester, Neemias, Esdras. Surgiu ali então as escolas rabínicas e os adolescentes ansiavam por isso. Os adolescentes, quando comemoravam o que nós conhecemos como Bat Mitzvah ou Bar Mitzvah, aos 12 anos de idade, uma moça, menina, sexo feminino, comemorava o seu Bat Mitzvah e ela ficava emancipada para ser uma moça adulta, podia até casar. Não se assuste, mas Maria, mãe de Jesus, provavelmente teve Jesus com aproximadamente 12 anos de idade. Porque na cultura judaica, o Bat Mitzvah emancipava a moça para ela ser uma adulta. Curiosamente, na cultura judaica, o moço ficava adulto depois. Então, aos 13 anos, o rapaz participava de uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. As meninas, Bat Mitzvah. Os meninos, Bar Mitzvah. Aos 13 anos, eram então emancipados. Então começava já dentro de casa. Eu quero ir para a escola de um rabino, eu quero ir para a escola de um rabino, eu quero ir para a escola de algum rabino. Por quê? Porque o sonho de todo menino era estudar em uma escola rabínica. O apóstolo Paulo, ele menciona isso no livro de Atos, que ele estudou aos pés de, alguns sabem, aos pés de Gamaliel. Era um rabino que tinha uma escola famosíssima naquela época, e o apóstolo Paulo, aos 13 anos de idade, quando festejou a festa do Bar Mitzvah, ele é levado para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Só que havia então uma expressão usada nas escolas rabínicas, que eu acho muito linda, e a expressão era: o jovem estará pronto quando a poeira do seu mestre cobrir os seus pés. Olha que interessante. O jovem estará pronto quando a poeira do seu mestre cobrir os seus pés. A ideia era o jovem andar tão perto do seu mestre, a ideia era o jovem andar tão colado no rabino, que a poeira nas ruas empoeiradas de Israel, a poeira que o rabino ia levantando com o seu caminhar, o jovem, o aprendiz, estava tão perto, que a poeira do pé do mestre e do rabino pegava nos pés do próprio aprendiz, de tão pertinho que eles estavam.
O objetivo então era o aprendiz ficar muito perto do seu mestre. Uma outra escola que havia, a segunda escola, eram as escolas peripatéticas. Desculpe a palavra difícil, eu não quero de forma alguma dificultar as coisas, mas é o nome da escola, eu não posso fazer nada. Escolas peripatéticas. Enquanto as escolas rabinas estavam relacionadas à cultura judaica, as escolas peripatéticas estavam relacionadas à cultura grega. Lembrem vocês que estudaram, são formados, temos pessoas formadas em história aqui na igreja, todos nós já ouvimos falar pelo menos uma vez de Alexandre o Grande, imperador grego, que dominou por pelo menos 10 anos todo o mundo do Oriente conhecido. Ele fundou ou apresentou ao mundo o helenismo, a cultura grega. E dentro da cultura grega está a filosofia. E todos nós aqui já ouvimos falar pelo menos uma vez na vida. Nomes como Sócrates, Aristóteles, Platão, e assim por diante. Mestres da cultura grega. Eles tinham as suas escolas. E o objetivo de quem ia para as escolas gregas era só sair de lá, só ser formado, quando eles tivessem os mesmos trejeitos dos filósofos. Quando a voz fosse parecida na entonação, na modulação da voz. Por favor, se tiver alguém aqui da Universal, nada contra, uma igreja bênção. Mas você já percebeu que todo pastor da Universal fala igual o Edir Macedo, é ou não é? As escolas peripatéticas funcionavam mais ou menos assim. Um discípulo de uma escola peripatética só era formado quando ele fosse exatamente igual. O jeito de caminhar, se desse uma mancadinha, o discípulo dava uma mancadinha, sabe? Se andasse com a face assim, com uma expressão mais aberta, mais simpática, assim era o discípulo. Se o mestre fosse um pouco mais sisudo, o discípulo era um pouco mais sisudo. Se o mestre era meio esbaforido, o discípulo era. Se o mestre era mais comedido, quietinho, o discípulo era. O objetivo era ficar igual ao mestre. Vocês estão me entendendo? Se nas escolas rabínicas o objetivo era ser igual ao rabino, se nas escolas peripatéticas o objetivo era ser igual aos filósofos, na escola do reino de Cristo, o objetivo não pode ser outro, a não ser sermos igual a Jesus. Ser parecido com Jesus, irmãos, é algo que ocupa a mente do nosso Deus, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Veja, esse texto, que relaciona sermos parecidos com Jesus, a um tempo passado. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Agora veja essa expressão, aqueles que de antemão conheceu, aqueles que ele conheceu antes, está se referindo ao passado. No passado, o que ocupava a mente de Deus, no passado, o que ocupava a mente de Deus era sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso está em Romanos 8:29. Agora veja esse texto se referindo ao presente. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Não sei se você veio de um ambiente pentecostal, como eu vim, mas em ambientes mais pentecostais, a gente aprendia que glória era o quê? Era o irmão correr, era o irmão se pendurar no ventilador, jogar a cadeira para cima, dar aquelas rajadonas de língua. É glória, isso é glória, isso é glória. Mas o que está escrito aqui é que de glória em glória significa, na verdade,
ser segundo a imagem de Jesus. Isso é uma vida cheia da glória de Deus. Isso é ser cheio da glória, é ser parecido com Jesus. Isso é ser cheio da glória. Mas veja a expressão, estamos sendo. Não é passado e não é futuro, é presente. Estamos sendo. Esse texto é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Agora veja um texto que fala sobre a mesma coisa, só que agora apontando para o futuro. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos assim como Ele é. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 2. Romanos 8 e 29, no passado, Deus queria que nós fôssemos iguais a Jesus. 2 Coríntios 3 e 17, no presente, devemos ser igual a Jesus. 1 João 3 e 2, diz que no futuro, Deus quer que a gente seja parecido com Jesus. Olhe para quem está do seu lado, eu sei que vocês não gostam disso, eu também não gosto, mas quem foi que disse que você só tem que fazer o que você gosta? Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus só pensa numa coisa. Não, fala de novo, Deus só pensa numa coisa. É a gente ser parecido com o Filho dele. Irmão, Deus só pensa nisso. Deus só pensa em todos nós sermos parecidos com o Filho dele. O que é que ele pensava do passado? O que é que ele pensa agora? E o que é que ele pensa sobre o futuro? Tudo se resume a sermos parecidos com Jesus. Esse é o propósito do discipulado, irmãos. Esse é para isso o discipulado. É para nos tornarmos parecidos com Jesus. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? É que Deus, Ele não tem nenhum problema com os nossos propósitos pessoais. Deus não tem nenhum problema com as nossas aspirações pessoais. Zero problema. Então, se você quer ser advogado, Deus diz assim para você, ó, bacana, só tenta ser um advogado, tentando ser um advogado como Jesus seria um advogado. Não, eu quero ser médico, pois então seja médico como Jesus seria um médico. Não quero ser um empresário, uma empresária, pois então seja o dono de um negócio, imaginando como Jesus seria dono desse negócio. Deus não tem nenhum problema com os meus projetos pessoais, com os meus propósitos de vida, desde que eu encaixe nisso, ser o que quero ser, como Jesus seria no meu lugar. Vocês estão me entendendo? Ser igual a Jesus, irmãos, não pode ser uma coisa secundária na nossa vida. Ser parecido com Jesus precisa ser a nossa sina, precisa ser o nosso anseio de vida, o nosso propósito de vida. Você nasceu para ser parecido com Jesus, você foi escolhido para ser parecido com Jesus. Não foram vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi vocês. Ele nos escolheu para que a gente seja parecido com Jesus. O que Jesus seria no seu lugar? Como Jesus seria no seu lugar? Exercendo a atividade que você exerce, tendo o seu ganha-pão que você tem, fazendo o que você faz, sendo quem você é, como Jesus faria no seu lugar? Qual seria o estilo de vida de Jesus? Nós precisamos adaptar, ajustar a nossa vida para sermos parecidos com Jesus. Esse é o propósito do discipulado. A segunda palavra, que começa com P, está relacionada ao discipulado, é a palavra processo. Porque o discipulado, que é o ato de ser parecido com Jesus, não é instantâneo. Não é instantâneo. Então não existe esse negócio de, me entreguei para Jesus e agora eu sou
parecido com Ele e estou bem, estou perfeito. Não existe isso. Não, agora eu aceitei Jesus, então agora eu sou igualzinho Ele e já está tudo bem. Não. O discipulado, que tem o propósito de sermos parecidos com Jesus, ele passa por uma outra palavra que começa com P, que é o processo. Agora, por favor, com todo carinho, eu amo vocês, tá, irmãos? Amém? Eu amo vocês. Só que eu preciso dizer, não use a desculpinha do processo para ter seus pecadinhos de estimação. Não use seus pecadinhos de estimação para justificar e para vir com essa conversa fiada. Não, pastor, mas veja bem, eu sou assim porque eu estou passando por um processo. Então tem muita gente, irmãos, que está se escondendo atrás dessa palavra bonitinha e que está bem na moda. Processo. Outra coisa, que eu tenho um pouco de dificuldade também com essa palavra processo, então eu quero ser bem cuidadoso no sentido bíblico dela, não no sentido moderno que está sendo usada a palavra processo, porque tem gente que se esconde através do processo para, tipo assim, relativizar seus comportamentos, e outros estão apenas colhendo fruto das suas ações, e aí estão dizendo assim, ó, ai Deus, o Senhor está me moendo no processo. Na verdade você só está colhendo o que você plantou. Porque antes de haver um processo, há uma lei. Vou repetir, antes de haver um processo, há uma lei, a lei da semeadura. Não vos deixem escarnecer, está lá em Gálatas capítulo 6. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então tem muita gente que apenas está colhendo o que plantou e está sendo enganado por essas pregaçõezinhas infantilizadas. Que você está no processo. Então o que é o processo bíblico? O processo bíblico, irmãos, é aquele processo em que, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda da própria palavra, você identifica onde você precisa melhorar e você se compromete com a mudança. Isso é o processo bíblico. Esse é o processo bíblico. É a palavra me confrontar. É a palavra, seja a palavra lida quando você lê, seja a palavra cantada quando um hino é bíblico, ou seja a palavra pregada, quando a palavra te confronta, e você identifica naquilo que você está errando, e você se compromete com a mudança. Isso é processo. É quando você diz assim, eu preciso ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Processo é você reconhecer as suas mazelas. Processo é quando você se humilha diante da palavra do Senhor. Quer um conselho para você, filho que está aqui? Quando o seu pai, quando a sua mãe abrir a palavra para te aconselhar, não é contra seu pai que você está se rebelando, é contra a palavra. Quando a sua esposa, varão valoroso que está aqui, quando a sua esposa usa a Bíblia para apontar algum comportamento que não está sendo legal você com a sua mulher, quando a sua esposa usa a palavra, não é contra a sua esposa que você está se rebelando. Irmã, mulher de Deus que está aqui, minha irmã querida, quando o seu marido diz assim, ó, meu amor, veja o que está escrito aqui, ó. E você faz birra, e você faz... Não é contra seu marido que você está batendo o pé. É contra a palavra. E a palavra, irmãos, ou você rasga, ou você se rasga. Diante do que está escrito na palavra do Senhor,
Ou você aceita ou você rejeita. Não tem como a gente relativizar o que está escrito na Bíblia. Ou a Bíblia é a nossa regra de fé, ou nada mais faz sentido. Eu nunca vou cansar de repetir. A Vivendo o Reino não tem regras, a não ser as que estão na palavra. Mais uma coisa que eu sempre falo e sempre vou dizer, para a Vivendo o Reino, a Bíblia não contém a palavra. Na Vivendo o Reino, a Bíblia é a palavra. Porque se eu acredito que a Bíblia contém a palavra, então eu me sinto no direito de dizer, isso aqui me serve, isso aqui não. Agora, quando eu abro de Gênesis a Apocalipse e considero tudo como palavra, isso pode me confrontar, isso pode me moer, isso pode me machucar, isso pode me atacar, mas a minha resposta vai ser a humilhação e ao arrependimento. Irmãos, isto é processo de discipulado. É quando você reconhece naquilo que você precisa melhorar. Processo não é você ter seus pecadinhos de estimação. Processo não é você normalizar comportamentos. Isso não é processo. Isso é brincar com o pecado. Isso é deitar no colo de Dalila e dormir. Isso é Sansão dizendo, a força do meu cabelo está em ser amarrado com cordas novas. Ele estava lá brincando no colo de... A moça perguntando, e aí, no que consiste a tua força? Não, se fizer 7 tranças no meu cabelo, aí eu perco minha força. Ele estava lá no colo, sendo ninado, acariciado. E tem muita gente, irmãos, brincando com o pecado, adiando a mudança, relativizando seus erros, protelando o arrependimento. Amanhã eu mudo, amanhã eu melhoro, porque eu estou em um processo. Isso não é processo, isso é brincar com o pecado. Repito, processo é quando você é confrontado e se humilha diante da palavra de Deus. E você se compromete com a mudança. Se compromete. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu profetizo que a sua vida será como a luz da aurora. Você brilhará mais e mais até raiar o dia, até que o sol da justiça nasça sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra? É tão bom, irmãos, ver as pessoas mudando. É tão gratificante para nós, pastores e líderes. O pessoal das células comentam sobre as coisas que acontecem entre os integrantes das células. E eles falam, irmãos, com um sorriso, sabe, com uma alegria, porque é tão bom, é tão maravilhoso a gente ouvir sobre as pessoas mudarem os seus comportamentos. Isso é humildade, esse é o verdadeiro processo, se arrepender e se humilhar diante do Senhor, mas o sol da justiça brilhará sobre nós. Sabe o que é uma grande verdade sobre o processo de mudança, de nos tornarmos parecidos com Jesus? É que isso não é possível acontecer sem o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 menciona a obra da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21 e 22. A obra da carne e o fruto do Espírito. De quem que é o fruto? O fruto não é do Sidney, o fruto é do Espírito. Então lá no fruto do Espírito está alguma coisa que talvez você diz assim, mas eu não estou me adequando a isso aqui. Eu não estou
a minha vida não está conforme isso daqui, alguma coisa ali do fruto do Espírito. E aí você começa a fazer um esforço próprio para você arrumar aquilo na sua vida. Aí você tenta pela sua própria força ter aquele fruto na sua vida. Eu preciso te dizer uma grande verdade nessa noite: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque está escrito bem claro: o fruto é do Espírito. Não precisa você forçar, irmão. Quando nós estamos buscando o Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que faz o fruto aparecer na nossa vida. Você já passou na frente de uma laranja e escutou a laranja gemendo assim, se esforçando para dar uma laranja? Você já passou num pé de goiaba e escutou a goiaba gritando para dar uma goiaba? Porque aquilo é natural. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, naturalmente o fruto vai ser reproduzido na nossa vida. Isso é processo. Quando nós nos humilhamos diante da palavra e buscamos uma mudança que vem pelo Espírito Santo. Você que tem orado pelo seu filho mudar, você que tem brigado para sua esposa mudar, você que tem feito treta para o seu marido mudar, eu quero te dizer uma coisa: comece a interceder e a orar pela mudança, que você vai ver a mudança acontecer. Porque diz a Bíblia, e eu não me lembro de estar escrito, porque eu não sou obrigado a lembrar de tudo: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nem por força, nem por violência. Às vezes a gente quer forçar a mudança no nosso filho, na nossa esposa, no nosso esposo. A gente quer mudar, a gente quer forçar a pessoa a mudar. Mas não é por força, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age e trabalha na mente e nos corações. Então, se você se colocar em oração por quem você quer que mude, tenha certeza que a mudança vai chegar, porque o Espírito Santo é poderoso para realizar todas as mudanças necessárias nas nossas vidas. Quem recebe esta palavra aqui nessa noite. Para mim encerrar, porque eu já falei demais para o meu tamanho, a terceira palavra relacionada ao discipulado. Depois do propósito, que é ser parecido com Jesus, depois do processo, que é o ato de todos os dias estar buscando melhorar, a terceira palavra é a palavra preço. Discipulado tem um propósito, discipulado tem um processo, mas discipulado também tem um preço. E não é barato, irmãos. Não é barato ser parecido com Jesus. Não é barato alcançar a maturidade de discípulo de Jesus. Veja o que diz Mateus 16 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então me siga. O preço do discipulado é negar-se a si mesmo. Mas eu confesso para vocês que por muito tempo eu não entendi esse versículo. Para vocês talvez, que tem mais QI que eu, tenha sido mais fácil, mas eu confesso que eu tive dificuldade. Porque olha só, negar-se a si mesmo. Ou seja, eu tenho que negar para mim aquilo que eu mesmo gosto. Eu tenho que negar para mim aquilo que a minha carne quer. Negar-se a si mesmo é me negar a mim mesmo. É aquilo que eu quero, eu mesmo dizer não. É o Sidney dizendo eu quero, e o mesmo Sidney dizer não te dou. Isso é negar-se a si mesmo. Esse é o preço do discipulado. É aquilo que a sua carne quer, e você diz eu não te dou, porque eu quero ser parecido com Jesus. É aquilo que a sua mente está condicionada a fazer. Eu gosto de neurociência.
De vez em quando eu estou lendo sobre neurociência. E a ciência diz que o nosso cérebro, ele cria caminhos neurais. Então, irmãos, não subestime o poder disso, porque isso é real. Muita gente acha que isso é besteira. Mas existem pessoas que a mente está condicionada a um estilo de vida. Então a sua mente faz você acreditar que aquilo é bom para você. A sua mente te engana. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que nós precisamos destruir todas as fortalezas mentais. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É mesmo que o seu cérebro tenha sido condicionado a querer, a fazer, você diz, eu não vou fazer. Vou dizer não ao erro, ao vício. É dizer, eu vou bater o pé e eu vou me recusar e eu vou resistir. Eu quero. É bom, mas eu vou dizer não. Porque eu quero ser parecido com Jesus. E o preço do discipulado é negar-se a si mesmo. O que você precisa negar a você mesmo? Eu não sei. Graças a Deus eu não sou o tipo de pastor que fica caçando o pecado dos irmãos. Não sou esse tipo de pastor. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você tem lutado. Eu não sei o que tem feito você às vezes dar uma escorregada. Eu não sei o que tem feito vocês às vezes ceder. Mas uma coisa eu sei. Que você, para ser um discípulo de Jesus, você precisa negar para você mesmo esse prazer. Você precisa negar para você mesmo isso que se você tanto quer. E é a única forma, irmãos, do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor.